Fala aí, gente, tudo bem? Mais uma reflexão aí. Hoje eu queria estar pensando sobre um tema, né, referente também a esse momento aí que a gente está passando. Eu queria pensar em cima de uma pergunta, né? Como você pretende sair dessa crise, né? Como é que você pretende sair, né, quando tudo isso acabar? Porque vai acabar, né? Assim, a gente tem conversado sobre isso. Você tem ouvido aí as notícias, tem lido, né, tem acompanhado também, com certeza. Quando isso acabar, né, você vai ser uma pessoa melhor ou vai ser uma pessoa pior, né? As suas relações dentro de casa estarão melhores ou piores? Queria pensar sobre isso hoje com você. Eu acredito que como cristãos e cristãs, né, como pessoas de bem, pessoas que querem fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus, a gente quer sair dessa crise como uma pessoa melhor. Só que isso não é simples e não é fácil, né? Porque a gente está passando pelo meio dessa situação, muita coisa aí na mente, na cabeça, né? Muitas preocupações, né? Preocupações emocionais, psicológicas, financeiras, né? Muita gente aí realmente sofrendo abalo econômico forte. A gente sabe aí da dificuldade de muita gente aí, às vezes até de ter o básico em meio a tudo isso. Mas apesar de todas essas dificuldades, a gente precisa entender que eu tenho que saber lidar com isso. Então, repito de novo, né? Como é que você pretende sair dessa crise? Né? Quando tudo voltar ao normal, né? Você vai voltar a ser a mesma pessoa? E será que a pessoa que você é hoje é uma pessoa que realmente tem valorizado a vida, tem valorizado a família, tem valorizado aí, né, e seguido aí as orientações que Deus tem para a sua vida? Ficar sozinho, ficar isolado, né, ficar aí, né, dentro de casa não é bom, não é legal. Mas essa é uma oportunidade que, mesmo forçada aí por tudo que está acontecendo, a gente precisa aproveitar para refletir. O próprio Jesus, em vários momentos, ele se afasta do grupo que ele tinha ali, até dos mais chegados dele, né? Os 12 ali, seguidores, apóstolos dele. E ele vai orar, vai meditar. Ah, Jesus era Deus, para que ele vai orar e tal? E vai ali para estar refletindo, para estar pensando, para estar conversando com o Pai, né? E é importante que a gente aproveite esse momento para estar refletindo que tipo de pessoa nós somos. Que tipo de pessoa eu era antes desse momento de crise, que tipo de pessoa eu estou sendo agora nesse momento de crise, e que tipo de pessoa eu vou ser após esse momento de crise. Existem alguns textos na Bíblia, eu vou citar esses textos, né? Mateus 26, de 36 a 46, é aquele episódio que Jesus está ali no Getsêmani, né? E ele se separa ali para orar, né? Ele se separa ali do grupo e vai orar. Lucas 9, de 18 a 22, é um outro texto. Lucas 9 também, de 28 em diante também. Então, nesses três textos, né, existem outros textos, outros momentos que falam sobre momentos em que Jesus está orando, Jesus está separando o momento, né, para estar ali, né, sozinho, né. Própria texto ali, né, a questão do batismo. Após o batismo ele vai ao deserto, né, e ali também é um momento de solidão, né, de estar sozinho, né. E em meio a todos esses momentos, né, que a gente percebe aí, a gente percebe que era importante para Jesus separar momentos para estar sozinho, para estar refletindo sobre a sua missão, né. No texto do Getsêmani, lá em Lucas, né, 22, a gente tem um dos relatos, né, sobre a questão de Getsêmani. Em Mateus 26 também, em Marcos também, né, vai dizer. Eu vou ler o de Marcos aqui, né, para você, ó. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegando, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai,
tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, Jesus se afasta ali, né, para estar pensando naquele momento de crise, né? Jesus já estava ali prevendo o que iria acontecer, né? Ele ia ser torturado, crucificado, morto pelo meu e pelo seu pecado. Isso estava gerando ali, né, esse momento de angústia, esse momento de dor. E em meio a tudo isso, Jesus vai orar, vai falar com o Pai, né? E esse tipo de ideia eu queria pensar com você. Você está sendo forçada aí a ficar dentro de casa, ficar com os familiares. Aproveita esse momento para refletir sobre a pessoa que você é, sobre a importância que você tem para a sua família, né? Aproveita esse momento para que você possa entender um pouco melhor sobre você. Leia um bom livro, assista um vídeo no YouTube que fale sobre isso, né? Tem muita gente boa aí no YouTube falando muita coisa boa, né? Evite ouvir as baboseiras, né, que estão por aí, né? Esses alarmistas ou aqueles que estão negando, né? Tem igreja que está negando, o pessoal na televisão falando que não é nada, que não é problema, que isso não é grave. Poxa, várias pessoas morrendo, né? Gente passando aí necessidade. Então, nós temos um problema, né? E a gente tem que enfrentar esse problema da melhor maneira possível. Então, não negue, né? Não se aliene em relação a isso. Encare, temos um problema que é mundial, mas como você vai enfrentar isso? Entenda o seguinte, o problema está aí. Agora, a maneira como lidar com ele depende de cada um de nós. Então, leia a Bíblia, separe um momento para orar, para se conhecer. Eu sei que de repente, dependendo da sua casa, não dá para ficar sozinho, né? Mas vai no banheiro, se tranca lá no banheiro, separa 5 minutinhos para falar sós com Deus, de madrugada, o tempo que você puder. Porque o próprio Jesus, em momentos de dor, de angústia e até de alegria, né, ele orava, ele agradecia, ele falava com o Pai, e isso faz bem. Isso faz bem para que você procure saber qual é o seu posicionamento nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, né? Aí mundial, é um problema mundial, né? Então não tem como a gente dizer assim, isso não é nada. Não, isso é um problema, isso é real. Né? Temos políticos negando isso, que é um absurdo, né? Tem outros exagerando também, é um absurdo, né? Em meio a tudo isso precisamos de equilíbrio, né? E o equilíbrio ele é possível quando a gente fala com Deus, quando a gente ora, quando a gente busca. O próprio Jesus fazia isso, gente. O próprio Jesus buscava Deus. Então, eu faço a pergunta de novo. Como você pretende sair dessa crise? Porque a crise já está aí. A crise já está acontecendo. Então, como você pretende sair dela? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para crescer, para sermos homens e mulheres melhores, para sermos indivíduos melhores, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com Deus. Queria dar 3 ideias que você pode sair dessa crise de uma maneira melhor. Primeiro, valorizando mais a vida. A gente tem tido alguns discursos políticos aí que estão menosprezando a vida em prol do econômico, né? Dizendo que o emprego é mais importante que a saúde. E a gente sabe que isso não é verdade, porque se não há saúde, se não há vida, não há emprego. Então a gente precisa aproveitar esse momento para realmente perceber que a vida das pessoas importa, né? Que o que mais importante é a vida. Você vai ficar com dívida, muita gente vai ficar com dívida, mas isso dá para repor. Você pode até perder o emprego, mas isso dá para repor, dá para correr atrás. Você vai, de repente, parar de comer carne, vai comer ovo, mas isso dá para repor. Agora, uma morte não dá para repor. Então, saia dessa crise valorizando mais a vida, olhando para aquelas pessoas que estão ao seu redor, percebendo a importância do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, dos seus filhos, né, daquelas pessoas que estão com você. Isso é um princípio bíblico, isso é um princípio cristão. A vida está acima de tudo. A gente precisa entender isso. Existem igrejas hoje que estão valorizando mais os rituais, mais os ritos do que a pessoa. Existem igrejas que estão dizendo que tem que abrir, que tem que estar ali porque tem que ter o culto.
nós precisamos entender que a vida está além do ritual, está além do rito, porque cada pessoa é importante. Então, em nossas igrejas, nós temos pessoas do grupo de risco. Eu posso não ser do grupo de risco, mas se eu me contaminar, eu trago a doença para a pessoa da minha casa que é do grupo de risco. Então, saia dessa crise entendendo que a vida está acima de tudo. Está acima do dinheiro, do valor econômico, dos rituais, da religião. As pessoas sempre são mais importantes. Jesus valorizava isso. Jesus valorizava as pessoas. Jesus curou no sábado. Jesus falava com leproso. Jesus falava com prostitutas, com adúlteras. Jesus falava com pessoas que eram consideradas pecadoras. Jesus valorizou a todos e todas enquanto ele esteve aqui entre nós, né? Enquanto ele viveu aqui entre nós, quando ele esteve aqui em carne e osso entre nós. E esse é o ensino que a gente precisa entender para sair bem dessa crise. A vida está em primeiro lugar. Segunda coisa, a gente precisa sair dessa crise entendendo, valorizando mais o ser do que o ter. Se em primeiro lugar eu devo sair dessa crise valorizando mais a vida, consequentemente eu devo valorizar mais o ser do que o ter. A gente dá muito valor, né, aos títulos, às posses, aos bens, ao dinheiro. E o que mais importa é ser uma boa pessoa, é ser alguém acessível, é ser alguém que está à disposição do outro, é ser alguém que compartilha o que tem com o outro, né? Nós precisamos nesse momento compartilhar o que temos. Se você vai comprar no mercado, né, compre com cuidado, compre com pensando no outro, né? Não junte só para você, né? Se sabe de alguém que está necessitado, ajude essa pessoa, vai no mercado para alguém, né? Compra um remédio para alguém aí que não pode, que é do grupo de risco e tal. Valorize mais o ser do que o ter. Então, como você quer sair dessa crise? Minha sugestão: primeiro, valorize mais a vida. Segundo, valorize mais o ser do que o ter, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se a doença pega você, você vai morrer como todo mundo, né? Como tem muita gente morrendo, né? Ou se não morrer, vai ficar doente como todo mundo. Então valorize o ser, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom pai, seja um bom líder de igreja, seja um bom membro de igreja, seja uma boa pessoa, né? Valorize mais o ser do que o ter. E a terceira e última ideia, que eu gostaria que você pudesse aproveitar esse momento de crise e pensar, né, em como você pretende sair dessa crise. Valorize os momentos para reflexão. Valorize os momentos para a oração individual, para a leitura da Bíblia individual, momentos para que você se conheça. Muita gente hoje está em crise, está desesperada, porque não consegue ficar sozinho, não consegue olhar para dentro de si, não consegue se conhecer. Então a gente precisa aprender a ter um outro olhar para nós e para a vida ao nosso redor. Então, como você pretende sair da crise? Sugestão: valorize mais a vida. Segundo, valorize mais o ser do que o ter. Terceiro, valorize momentos de autorreflexão. Valorize momentos que você possa estar meditando na palavra, orando, falando com Deus, conhecendo seus sonhos, conhecendo suas preocupações, conhecendo seus medos, conhecendo suas alegrias. Aproveite esse momento para se conhecer. Leia um livro, baixe um livro na internet que fale sobre isso, né? Tem aí muito e-book, audiolivro aí na internet falando sobre isso, tem muita palestra, muita gente falando sobre isso na internet, muita gente boa, muita gente séria, muita gente legal. Então, repito de novo, como você pretende sair dessa crise? Minha sugestão: valorize mais as pessoas, valorize mais o ser do que o ter, e valorize momentos para reflexão. Aproveite esse momento de crise para crescer, que você possa sair da crise uma pessoa melhor do que você é hoje. Eu e você sempre temos algo a melhorar. Ok, gente? Então, que possamos sair desse momento melhores do que entramos. É isso aí.